Muito boa noite, você que está aí ao vivo nos assistindo. Estreia hoje do Pô de Paiva. Convidada especial, Camila Simeone. Não tem como narrar esse momento aqui hoje, a felicidade que eu estou, principalmente por ter aqui a minha amiga, a minha irmã, a minha cliente. Então seja bem-vinda, Camila, ao Pô de Paiva. Gostaria de te dar boa noite e agradecer por você ter aceito esse convite, dedicando o seu precioso tempo, você que tem um bebê recém-nascido, Samuel, e mesmo assim disponibilizou o seu tempo para estar aqui comigo hoje. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui nessa estreia, por ter sido convidada para ser a primeira pessoa a vir aqui no seu podcast. Amei a estrutura, amei esse escritório maravilhoso que você construiu com muito suor, com muita honra, com muitas pedradas, mas mais uma vez você saiu vitorioso. Além de amiga, sou uma grande admiradora não só do seu trabalho, como principalmente de você como ser humano. Você sabe disso, tanto que eu te elogio, não só como filho, como irmão, como tio, você como pai também. Então, muito obrigada pela honra de estar aqui hoje com você num momento tão especial, não só da sua vida pessoal, como profissional também. Não poderia, né, ter outra pessoa para convidar a não ser você. Então vamos iniciar. Pessoal, também boa noite quem está nos assistindo aí. Sejam todos bem-vindos. Aproveitar também para clicar e fazer inscrição, porque virá muita coisa boa nesse sonho que eu realizei de poder montar um podcast dentro do escritório que eu tenho aqui hoje. Então, iniciando, tá? Uma dúvida que muita gente tem, né? Às vezes até eu fico em dúvida. Será que eu chamo ela de Camila ou será que eu chamo ela de Simeone? Eu, de qualquer jeito que eu te chamo, né? A gente é amigo, não tem dessa. Mas você prefere que te chama de Camila ou Simeone? O Glauber, na verdade, a Camila e a Simeone são a mesma pessoa. Alguns falam que a Simeone é um personagem, mas não, personagem nenhum sobrevive tanto tempo. Então, para mim não faz diferença, apesar de que às vezes as pessoas me chamam de Camila e eu acho que está falando com outra pessoa. Pela normalidade já de todo mundo me chamar de Simeone. Eu acho assim mais imponente as pessoas me chamarem de Simeone, mas não tem preferência nenhuma entre Camila, entre Simeone, não me colocando apelidos, que eu não gosto que me chamem por apelido. Simeone, para quem não sabe, é o meu sobrenome, não é um apelido. Mas fora isso, qualquer forma que me chamar entre Camila e Simeone, tá tranquilo. Porque tem algumas pessoas, né, que, por exemplo, gostam de falar assim, ah, Camila para quem eu não conheço e talvez Simeone para os mais íntimos, mas não tem Então, nada a ver, comigo né? não tem essa diferenciação não, porque a Camila Simeone é a mesma pessoa, apesar de várias outras me chamarem só de Simeone, outras de Camila, é a mesma pessoa, então não tem diferença. Ah, então tá. E com a Camila Simeone surgiu a KS, né, que virou o quê? Uma marca bem potente. Então eu queria que você contasse pra gente a trajetória da KS, que agora a gente já tá falando de uma trajetória espetacular que eu acompanhei desde o início, né? Tem essa honra também, esse privilégio. Então tudo que você vier a me contar, eu sei e presenciei, né? Mas as pessoas que estão aí nos assistindo, elas têm interesse em saber disso, até porque você motiva hoje. Eu entendo que aqui em Minas Gerais a maior influência que tem é você. E dentro do Brasil, dentro das cinco, não se posso rotular aqui, né, em forma taxativa, quais seriam as cinco, mas eu vejo você sendo uma influencer nacional, tá? Então, como que foi o surgimento aí, a trajetória da KS? O Glauber, na verdade, não tem como falar de KS se não falar de Deus. Não existiria a Camila Simeone, não existiria a marca KS se Deus não fosse tão fiel na minha vida. Na verdade, o KS ele surgiu aos 28 anos de idade. Essa é uma história assim que eu conto praticamente sempre, não só nas minhas redes sociais, como para as pessoas que são próximas a mim. Aos 28 anos de idade, você já me conhecia. Eu era uma pessoa totalmente sem futuro, totalmente sem destino. Às vezes fica meio repetitivo entrar em alguns assuntos, mas como a gente tem um público muito dinâmico, muito diferente, então pode ser que várias pessoas não conheçam a Camila, não saibam quem é a Camila, de onde a Camila surgiu. Então nunca é demais a gente contar a nossa história, a gente falar sobre o nosso testemunho de vida. Aos 28 anos de idade, totalmente desacreditada da vida, totalmente dependente financeiramente da minha mãe, eu me peguei numa situação onde eu estava insatisfeita com tudo, como mulher, como mãe, como filha, como irmã. Às vezes as pessoas falam assim para mim: para de falar de certas pessoas, porque quando você estava nesse fundo do poço, eu gosto de falar que eu vivia no fundo do poço morando dentro de um castelo, porque eu já morava numa mansão, minha mãe já tinha uma condição financeira boa, mas eu me sentia como se eu tivesse no fundo do poço.
Às vezes eu falo muito da minha família, dos meus irmãos, não vou deixar de falar, independente de qualquer coisa, do que a gente já viveu, do que a gente já passou. Isso é meu, isso está em mim. Não importa o que você me fez, o que aconteceu quando eu precisava de ajuda, às vezes até psicológica, emocional, eu não carrego nenhum tipo de mágoa comigo. Então, aos 28 anos de idade, eu me sentia uma pessoa péssima como mãe, que eu já tinha o João na época. Eu me sentia péssima como irmã. Você fala 28 anos de idade, mas talvez alguns não saibam com qual idade você, né, está hoje. Então, isso foi em que ano? Você se recorda? Hoje eu estou com 37 anos. Então, há 9 anos. Isso. A minha vida, Começou a mudar em 2013, 2014? Isso, exatamente em 2013. Eu estava no meu quarto, era o lugar que eu mais ficava da minha casa, totalmente sozinha. Eu morava na casa da minha mãe, onde eu não tinha atenção de nenhum deles. Me dói falar isso? Dói muito. Me dói muito. Só que eu sou aquela pessoa que eu não me coloco como vítima. É óbvio que hoje eu, Camila, não trataria as pessoas da forma que eu fui tratada? Não, por ter sido tratada. Então eu não faço com quem eu amo o que fizeram comigo. Eu não tinha carinho da minha mãe, não tinha carinho. Assim, se eu puder falar que eu tive carinho de uma pessoa, foi da minha irmã. Por isso que me doeu tanto, apesar de não demonstrar, quando a gente brigou. A gente vai chegar nesse assunto também. Então, aos 28 anos de idade, eu falei, Deus, só precisa mudar a minha vida. Eu sei que Deus só muda a vida da gente quando a gente se esforça. Exatamente. Deus nos dá a vara, mas a obrigação de pescar o peixe é nossa. E eu, naquele dia, naquela noite, nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, eu falei, a partir de hoje, eu não aceito ser essa Camila mais. A partir de hoje, eu quero ser orgulho para minha mãe, orgulho para os meus irmãos e principalmente orgulho para o meu filho. Meu filho, na época, tinha 10 anos de idade, de 9 para 10 anos. E eu pedi muito a Deus que me desse um sinal, que me desse uma luz, porque eu não tinha estudo. Para quem não sabe, eu parei de estudar na 8ª série, eu tenho a 8ª série incompleta. É inacreditável pela forma que eu converso, pela minha dicção, pelo meu português, pela minha inteligência, pela minha expertise, mas é a realidade. Você vai contar dinheiro, né? Sabe, Exatamente. Matemática, entende matemática bem, a matemática eu sou ótimo. Ótimo. No português também. Também. Então, naquele dia, eu pedi a Deus numa oração que ele me desse um sinal, que ele me mostrasse um caminho a seguir, que ele me desse uma luz, que ele me desse uma visão. Eu sempre tive uma intimidade muito grande com Deus, até mesmo quando eu vivia no submundo, que você mais do que ninguém sabe. Por isso que eu não julgo. Às vezes as pessoas querem julgar pessoas que cometem crimes e falar que elas não têm Deus, que elas não podem ser tementes a Deus. Claro que pode. Às vezes Deus usa mais essas pessoas do que quem está com uma Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja todos os dias. Então, naquela noite eu dormi, acordei no dia seguinte, me recordando de um sonho que eu tinha tido nessa noite de sono. Era Deus me lembrando de um sonho de infância que eu tinha. Aos 7 anos de idade, eu já fazia unha, eu já tinha um kit manicure, eu cobrava R$ 5 num pé em mão, fazia unha das minhas tias, das minhas primas, da minha avó, da minha mãe. E Deus me lembrava, e aquele seu sonho de infância, aquele seu sonho de criança, de ter um salão de beleza? Eu falo com você, meu corpo está arrepiando. Eu posso contar essa história 1000 vezes. As 1000 vezes eu vou emocionar, eu vou arrepiar. Eu acordei louca, desesperada. Deus lembrava você do sonho. Você sempre se recordava do sonho também nunca, ou não? Nunca. Eu nem lembrava que eu queria ter um salão, que quando eu tinha 7 anos eu já tinha meu dinheirinho, porque eu cobrava pra fazer unha da minha família. Nem lembrava. Os anos passaram, de 7 anos até 28, nunca mais lembrei disso. E eu era uma criança que eu roía muito as unhas. Roía muito. Então, tinha aquelas unhas que colava com super bonder. Meus dedos, Glauber, era tudo comido, tudo bichado. Porque eu tinha vergonha de ter a unha ruída. Isso era motivo de chacota também. Às vezes eu sentava para jantar, para almoçar. Às vezes até em restaurante, minha mãe ficava me expondo para as pessoas verem. De bullying, né? Isso, hoje seria um bullying, vamos dizer assim, né? A minha avó, porque eles faziam isso naquela intenção assim, eu vou fazer ela sentir vergonha perto dos outros, para ela parar de roer a unha. Então, mas aquilo né? me machucava. Minha avó colocava quando eu ia dormir. Eu comia a unha do pé, Glauber. Isso era ansiedade? Do pé. Você sabe o que era? Não sei. Não sei, também. Porque eu sou uma pessoa zero ansiedade. Já percebi. Eu acho que era mais tristeza porque eu não convivia com a minha mãe. Minha mãe trabalhava muito na época, então a gente foi criado pelos meus avós. Eu via minha mãe mal final de semana,
quando meu pai de criação deixava, porque ficava praticamente 24 horas com ela dentro do quarto. Então, assim, aí Deus me recordou desse sonho de infância, que eu nem lembrava que eu tinha essa vontade, e eu liguei para minha mãe. Imagina eu, que só aprontava na época, só dava trabalho para minha mãe só aos 28 anos de idade. Não tô falando de adolescência, não. Tô falando de macaca velha já. Imagina eu ter que ligar para minha mãe mais uma vez para falar assim, mãe, me ajuda. Mas era a minha última e única tentativa. Peguei meu telefone, liguei para minha mãe, ela já estava trabalhando. Assim que eu acordei, falei assim, mãe, eu preciso que você me ajuda. Aí ela falou assim, o quê, minha filha? Eu falei, eu preciso que você me ajude a montar um salão. Ela, como assim? Do nada, um salão? Aí fui contar para ela que eu tive o sonho, que era a minha única possibilidade para eu conseguir ser alguém na vida, que era uma coisa que eu gostava, que eu já sabia fazer quase todos os serviços. Eu tenho certeza que na época minha mãe me ajudou, só para não falar eu não ajudei, mas porque eu não era uma pessoa pelas coisas que eu fazia, pelos lugares que eu andava, pelas pessoas que eu tinha contato. Eu não era uma pessoa também que merecia ser ajudada. E ela, como mãe, me ajudou, investiu nesse sonho meu. Foi uma ajuda mais financeira, né? Foi, Porque financeira. em termos de motivar, ela achava que aquilo ali não fosse dar certo. Ela sempre falou, não vai dar certo, porque eu queria montar um salão especializado em unhas de gel, em alongamento. Por quê? Porque eu ruía, eu sabia como fazer o E serviço. naquela época já era tendência igual é hoje em dia? Não eu fui era, pioneira em Belo Horizonte. Apenas 2 pessoas tinham salão que trabalhavam com isso. Mas com a visibilidade que eu já tinha na época por uma questão pessoal, só eu tinha. Tanto é que hoje, qualquer esquina que você vai, Hoje em tem dia uma é pessoa... normal quem não usa uma unha de Quem gel, não usa né? uma unha de é gel. igual silicone, né? Aí eu lembro que ela falou assim, minha filha, isso não vai dar certo, ninguém tem salão especializado só nisso. Falei, mãe, eu quero fazer. Você pode me ajudar? Ela, posso. Ela foi, me ajudou a montar meu primeiro salão na época, 40 metros. Aí eu comecei, na época eu tinha só o Facebook, comecei a divulgar que eu estava abrindo vaga para design, que eu ia dar o curso, que eu ia especializar. Contratei uma pessoa para começar a atender somente quando o salão inaugurasse. Na primeira semana, eu já tinha agendamento de 9 às 19, eu não tinha lugar para atender. Mais uma vez, minha mãe, eu falei, mãe, me ajuda, me cede um espacinho na sua corretora, na época tinha uma corretora, com uma mesinha para eu colocar a profissional para atender. Ela me cedeu, trabalhamos 30 dias com a agenda lotada, de 9 às 19. Quando meu salão inaugurou, fazia fila. E esse foi na Rua da Bahia. Na Rua da Bahia, que é o principal. A sede hoje em dia, a principal, continua sendo lá, né? Quando eu inaugurei, eu já inaugurei com 3 profissionais de gel. Eu ficava na recepção. Quando necessitava, eu também atendia. Ficava a gente esperando para ser atendida no hall. Foi até uma foto que você colocou esses dias, né? Esse já... A cadeira, elas não estavam assim, não era igual hoje em dia eu tive a oportunidade de abrir meu escritório e colocar tudo do meu jeito. Na época você não colocou assim, colocou a cadeira de um jeito, outra cadeira do outro, né? Cadeira amarela, cadeira azul, uma cadeira... Eu fiz da forma que Deus me possibilitou fazer naquele momento. Mas seja de coração. Com muita humildade, apesar de que quando eu abri o do centro, para o patamar da época, o centro já era muito luxuoso. Aquela segunda unidade que você viu, eu montei sem a ajuda da minha mãe. Com 2 meses que eu tinha aberto a unidade do centro, eu já tinha o valor para devolver para minha mãe, que ela nunca aceitou, porque ela falou que não tinha sido um empréstimo, que ela tinha me abençoado. Abri a segunda unidade com o pouco que eu consegui juntar, mas já tinha conseguido abrir. Arrendei um espaço que já era um salão, por isso que cada cadeira era de um jeito. E depois as coisas foram fluindo e eu expandi, virou franquia, eu padronizei, eu contratei um arquiteto. E hoje, graças a Deus... E o que é legal, Camila, você iniciou aí, né, para falar assim, para falar da minha trajetória eu tenho que falar primeiro de Deus, né? Então Deus fez você lembrar desse sonho, Ele te lembrou desse sonho, e quando você foi empreender, né, sem imaginar que fosse ser sucesso hoje em dia, você chamou alguém para ser seu sócio. Na verdade, você não chamou sua mãe, você chamou Deus. Né? Deus foi o seu sócio naquele momento. Às vezes as pessoas falam assim, você não tem sociedade com ninguém. Não é que eu não acredito na sociedade, mas é muito difícil trabalhar com uma pessoa que tem vários pensamentos diferentes do seu. E quando Jesus Cristo é o seu sócio, não tem como o seu negócio dar errado. Eu lembro que quando eu inaugurei e começou a bombar, minha mãe falou assim, vamos fazer uma sociedade? Eu falei, agora não. Justamente. Falei, agora não. Você me ajudou, foi a pessoa que me ajudou a plantar a primeira sementinha. Eu vou ser eternamente grata pela minha mãe em todos os sentidos. Mas eu falei, não, agora não. O que você falou, Camila, faz sentido. Quando você coloca Deus no seu negócio, não tem como dar errado. Mas não quer dizer também que vai ser de imediato. Porque algumas pessoas ficam imaginando assim, eu vou colocar Deus no negócio, eu vou fazer isso, e quando é amanhã eu já vou ter retorno. Por quê? Porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Ele é diferente do nosso. E talvez o sucesso que Deus
quer pra gente não é talvez o mesmo sucesso que a gente quer. Às vezes a gente tá focado em algo financeiro, em algo de ostentação, em alguma coisa Glauber, assim, e deixa não é eu te esse que é falar o uma caminho do coisa. sucesso, Como né? que é a vida do empreendedor? As pessoas que enxergam a Camila acham que a Camila é só sucesso. Não. Primeira coisa, Deus não tem que estar nem à direita nem à esquerda. Deus tem que estar no centro. Quando Deus está no centro da sua vida, pode demorar, mas uma hora vai Vai acontecer. acontecer. Veio a pandemia, passamos um perrengue danado, porque salões fechados, não podia atender. Durante a pandemia, não sei se as pessoas sabem, acho que eu raramente falo sobre isso, tivemos salões fechados que não conseguiram se manter. Às vezes Deus requer da gente muita coisa. Às vezes Deus retira de nós muita coisa. Em alguns momentos a gente sente que Deus está tratando? Obviamente que sim. Mas em outros momentos também é porque Deus tem coisas melhores e maiores para nos entregar. No tempo dele. Então, até saber perder é uma coisa que a gente tem que saber. Eu perco de uma forma muito louvável. Porque todas as noites que eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu estou perdendo não é por tratamento de Deus. É porque alguma coisa melhor e maior ele tem para minha vida. E às vezes não é perda, é livramento, né? E às vezes eu me questiono também como pessoa, eu não questiono a Deus. Onde que eu estou errando? O que que eu fiz para aquilo ali ter acontecido? O que que eu posso melhorar como empresária, como patroa, como líder, como mulher, como pessoa? Então, às vezes, Deus permite que a gente perca algumas coisas, até para a gente se direcionar na hora que uma nova porta se abrir. Muito bom. E essa é a realidade da vida. E o que você tem para nos dizer do que mais contribuiu para você se tornar a pessoa que você é hoje? Se você parar para pensar, o que mais contribuiu para ser quem eu sou hoje? Tudo bem que são várias coisas, né? Mas o que mais contribuiu, assim, que você consegue responder essa pergunta a mim? Meu passado. Seu passado. Meu passado. As pessoas às vezes falam assim, para de falar do seu passado. Você não precisa falar que você já foi presa, que você já se envolveu com fulano. Você não precisa falar, eu preciso falar. Você não pode querer que eu tenha uma vida, uma conduta que você coloca na sua. Se você não quer falar das coisas que já aconteceram na sua vida, que bom. Eu sinto necessidade de falar, porque quando eu falo tão abertamente e com tamanha verdade e sinceridade tudo que aconteceu comigo, eu estou ajudando várias pessoas que passaram ou que ainda passam pelo que eu passei e não conseguem se libertar. Justamente. Porque isso é uma prisão. Isso é uma prisão espiritual. O que eu vivi era totalmente espiritual. Uma pessoa que já tinha uma condição financeira boa por causa da minha mãe, bonita, com uma família maravilhosa, perfeita? Não, a família de ninguém é perfeita. Mas uma família maravilhosa, com pessoas honestas, e que vivia num mundo que hoje, Camila, eu me envergonho como mulher. Aprendi muito. Cuspo no prato que eu comi? Jamais. Jamais. Mas quem fez a Camila Simeone, tanto pessoa como profissional, foi meu passado. Você que vive profissionalmente falando tão próximo dessas pessoas, sabe o que eu estou falando. Errou, acabou. Então pode dizer que a sua faculdade foi a vida, né? A vida. Na rua. Na rua. Na rua. E é a melhor escola que existe, é a escola da vida. Professor nenhum vai te ensinar o que a gente aprende na rua. Sua mãe não vai te ensinar. A mãe pode te alertar, mas te ensinar não. E até a coragem, né, Camila? A nossa coragem, eu vejo você uma pessoa corajosa, igual tem muitas pessoas que me perguntam, Glauber, qual que é a pessoa que mais te motiva? Eu falo, por incrível que pareça, é uma mulher. E essa mulher é a Camila, né? Sempre falo isso. E falo. E a Camila, às vezes, ela é mais homem que eu, né? Eu considero você, apesar da pouca diferença de idade, né? Eu tenho 35, você tem 37. Esse ano eu faço 36, você tem 38. Mas eu entendo que você, em determinadas situações, posicionamento, você é mais homem que eu, sabe? Um homem assim, né? No modo de agir, na coragem que você tem. Todos os dias eu vou acordar persistindo em buscar o meu sonho, em buscar a minha virada de chave definitiva. É lógico, quando a gente fala definitivo, não quer dizer que você vai sempre estar assim, não. Ó. A minha vida nunca foi assim, Glauber. Eu sempre tô assim, ó. Sempre tô assim. Um dia eu tô aqui, aí no outro dia eu tô aqui, aí tem um dia que eu tô assim, eu nunca consigo manter. Oscilando, né? Eu não consigo manter um nível onde eu falo assim, agora eu tô estabilizada. Não. Graças a Deus. Porque quem tá estabilizado acomoda. Todos os momentos que eu me encontro acomodada, Deus me tira alguma coisa. Eu já até dei palestra sobre isso, né? Já coloquei no meu livro também. Eu entendo assim, né? Tanto a dedicação, a persistência, a transparência
e principalmente a humildade, né, Camila? Porque eu vou te perguntar, você já respondeu sobre a questão, o que é mais difícil? Virar a chave ou manter o sucesso? Manter o sucesso. Manter o sucesso. Manter o sucesso. E o que é essencial para manter o sucesso? Humildade. Humildade, isso que eu ia falar. Humildade. Por isso que eu te falei. Entendeu? É dedicação, persistência, transparência com as pessoas e principalmente humildade. Sabe por quê, Camila? Quanto mais alto está o seu sucesso, se você não tiver humildade, maior vai ser a queda. Exatamente. Entendeu? Então, se não tiver humildade, você não consegue manter. Você pode conseguir virar a chave sem humildade. Igual eu vejo várias pessoas virando a chave sem ter humildade. Mas depois elas não conseguem se manter lá. O Em tombo várias é alto. profissões, o tombo é alto. O tombo é alto. O tombo é alto. E fica mais feio Tem ainda. uma frase que fala, humildade precede a honra. Pode demorar o tempo que for. Deus honra. Ah, Camila não é humilde, Camila é arrogante. Por quê? Por causa das minhas vestes? Porque eu ando no carro importado? Porque eu moro numa mansão? Porque a minha personalidade é uma personalidade imponente? Só pode falar da Camila quem conhece a Camila. Quem conhece não tem inveja. Porque quem conhece e tem inveja só vai falar mal. Só vai falar mal. Agora, pergunta quem convive comigo e não tem um sentimento ruim no coração em relação a Camila. Não vai falar mal. E com tantas tragédias acontecendo, Camila, até questão, né, quando a gente vê em jornal de acidente, de um mandado de busca e apreensão, de uma prisão, de várias coisas que acontecem, nós já conversamos sobre isso. E o tanto de pessoa que fica desejando o seu mal, imaginando que amanhã ela vai cair, amanhã ela vai cair. E esse amanhã chega e ela não cai. Esse amanhã chega e ela não cai. Posso vir a cair. Por maldade, por perseguição, por pessoas que querem plantar determinadas situações. Não preciso citar aqui, porque eu não quero expor ninguém também, eu não vim aqui para isso. Posso cair. Podem conseguir plantar alguma coisa. Podem conseguir tentar me incriminar em alguma coisa. Mas no final, dê o que der, Deus vai me honrar e mostrar a verdade. Eu segurei um processo, mais de 10 anos, tráfico de droga, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma. Em 2 portes ilegal de arma, sendo que não existe. Você é advogado, você sabe, não existe 2 portes em uma pessoa só. Só porque tinha 2 armas. Fui proibida de tirar um passaporte. Todo mundo perguntava, por que você não viaja? Eu só te vejo no Brasil, indo para isso. Por que você não viaja para fora? Eu sempre calada, nunca expus situação nenhuma. Quando eu fui absolvida, primeira coisa que eu falei, agora eu posso viajar. Aí que as pessoas entenderam por que eu nunca estava fora do Brasil. Mas passaram-se mais de 10 anos. Eu soube esperar o tempo de Deus, não prejudiquei ninguém, porque eu poderia ter prejudicado. Polícia Civil, Polícia Militar, Judiciário, fiquei na minha. A própria imprensa. A própria imprensa, fiquei na minha. Esperando o quê? O agir de Deus, como eu sempre espero. Passe o tempo que for, tentem me prejudicar da forma que for. Deus sempre vai me honrar. E essas pessoas que tentam me prejudicar, no final, é as que me colocam lá em cima. Você conta hoje em dia, nós até começamos ali, né, no bate-papo informal, sobre essa questão hoje em dia de administração. Tanto na sua empresa, quanto nas suas redes sociais. Isso hoje em dia tem te ajudado, essa questão de delegar sobre a administração das suas coisas? Na verdade, Glauber, eu poderia estar ganhando muito dinheiro. Igual eu te falei antes da gente iniciar. Só que falta braço, falta pessoas de confiança, não as pessoas que querem engolir a Camila. Então acaba que eu boto tudo debaixo das minhas asas. Tem uma pessoa que me ajuda, sim, infinitamente, Alessandra, todo mundo conhece. Se hoje eu consigo ficar perto dos meus filhos, eu curti minha casa, curti meu marido, eu devo isso a ela. Porque acorda 5 horas da manhã e sabe Deus que horas que ela vai dormir. Inclusive tá aqui hoje, né? Inclusive, Mandar um beijo sempre, pra ela sempre vai né? estar comigo. Mandar um Ela beijo, só não tá Alessandra, comigo quando ali. eu tô com o ainda marido. bem, né? O resto ela sempre tá comigo. Então, assim, acaba que por não ter pessoas de confiança e que não se deixam envenenar com sentimento ruim, eu acabo tomando conta de muita coisa. Que às vezes eu poderia delegar, mas por falta de confiança, isso me toma muito tempo e às vezes eu perco dinheiro com isso. E como eu estava te falando, agora eu estou abrindo um pouco mais minha mente, porque eu preciso voltar a trabalhar, que eu parei um pouco por causa do Samuel, pelo nascimento dele. Eu queria acompanhar esses 2 primeiros anos dele. Graças a Deus que eu pude me dar esse luxo. Principalmente. E você não teve isso com o seu primeiro filho, que é o João, remorso, mandar um abraço para ele também. É um remorso assim, que eu carrego até hoje. Eu não consigo superar isso, o fato de eu não ter sido tão presente nos primeiros anos de vida do João, porque eu queria sair, eu queria balada. Então, eu como mãe, pequei muito.
Apesar de que todos os lugares que eu ia, eu levava ele, mas não era lugar para eu estar com meu filho. Então eu tentei corrigir isso com o nascimento do Samuel. Inclusive, eu gostaria de aproveitar essa câmera aqui, mandar um abraço pro meu amigo João, né? Parabenizar ele por ter passado no vestibular, vai ingressar na faculdade de graduação de Direito, onde ele se tornará um magistrado em juiz. Inclusive, pretendo, em breve, João, te levar numa audiência criminal para você assistir uma audiência para saber o que te espera ali no futuro. Então, um grande abraço para meu amigo João e também para Ana Clara Simeone, que é a pessoa que eu gosto muito também, e dou os parabéns pela trajetória dela e a linda mulher que ela está se tornando aí hoje em Na dia. verdade, o João, ele é a pessoa que eu mais tenho orgulho. Muito educado, inteligente. Meu filho, todo mundo falava que ele não ia dar nada que presta, pela mãe que ele tinha na época, pelas coisas que eu fazia meu filho passar, pelos lugares que levava meu filho. Mas eu sempre mostrei a realidade das coisas. Tá vendo isso aqui, meu filho? Se você fizer igual, seu futuro vai ser igual. Tá vendo fulano que foi preso, que foi assassinado? Foi por causa disso, disso e disso. Eu nunca escondi nada do meu filho, como eu não escondo nada de ninguém. Então ele sempre cresceu enxergando a realidade da vida. O que acontecia no submundo que ninguém quer falar, que ninguém quer mostrar. Então, hoje, meu filho é a pessoa que eu mais tenho orgulho. Se você falar, seu filho parece com você em nada. Graças a Deus. A personalidade do meu filho é completamente diferente da minha. Ele é um doce. Não que eu não seja uma pessoa doce, mas eu sou só quando eu quero. Ele não, ele é 24 horas. Ele é humilde, ele é um lorde, ele é estudioso. Não foi eu que impus isso na vida dele. Ele é assim, ele nasceu assim. Tão educado, né, Camila? Tão responsável, que uma vez eu fui detido com 14 ou 15 anos de idade, que eu pilotava a moto Falcon. Sabe? Foi a única detenção que eu tive, foi quando eu era menor de idade, devido a eu pilotar a moto, que eu sempre gostei de moto. Comecei a pilotar a moto com 13, 14 anos que eu trabalhava. Então eu tinha que sobreviver pilotando quando precisava fazer uma entrega, alguma coisa assim. Não escondi isso também. E mesmo você dando uma BMW, né? Um carro de luxo para o João, com 17 anos. Ele nunca pegou o carro para dirigir, nunca fez uma gracinha e sequer fica até ostentando isso aí na rede social. Por quê? Talvez o nível de amizade dele ali não tem condição de ter uma BMW. Então, por que vai mostrar aquilo ali, sendo que talvez não faz parte do mundo dele? Ele é tão responsável que ele nunca pegou o carro nem O escondido, né, Glauber, Camila? há 1 ano e meio atrás, eu coloquei o João para trabalhar com um amigo meu. O João ia e voltava de ônibus. Tendo a condição de vida que ele tem, tendo a mãe que ele tem, ele ia e voltava de ônibus. Porque foi isso que eu ensinei para ele. Eu dei um carro para ele, uma BMW para ele com 17 anos. Eu falei, o carro é seu. É o seu presente de 17 anos. BMW do ano. Mas você nunca vai sair de casa enquanto você não tirar a carteira. Eu precisava falar isso com meu filho? Não, porque eu tinha certeza que ele jamais pegaria a chave escondida, como eu fiz inúmeras vezes E também isso que eu ia falar. com os carros da minha mãe. E batia E tem carro e outro, deixava e depois prejuízo que para faz ela. 18, aí fala assim, mano, já tem 18 anos, você não manda em mim mais não. Se acontecer alguma coisa, Não, eu sou responsável. o João sabe que ele pode ter 120 anos que eu vou continuar mandando nele. Ele só vai fazer o que eu quiser. Porque ele Minha me mãe é assim respeita, comigo também. porque ele me respeita e sabe que o que eu falar que não faça é porque eu tenho os meus motivos para ele não fazer. Então, o carro dele tá lá, tem 1 ano que tá parado. Ele só anda com o motorista dele. Primeiro que ele não sabe dirigir, que ele tá fazendo autoescola agora. E segundo, mesmo que ele soubesse, ele jamais faria isso. Jamais. Isso é muito Pelo bom. ser humano que ele é, pelo homem que ele é e principalmente pelos ensinamentos que eu dei para ele. Hoje em dia, Camila, tá muito comum ouvir a expressão empoderada, né? Infoderada. Eu odeio isso. Isso é balela então, já. assim, as pessoas devem estar muito falando isso. Eu considero você uma pessoa empresária, tá? Empreendedora e influencer. Que também você não gosta que chama você de influencer. Eu entendo Nada que... contra quem é influencer, nada contra isso, que já virou sim uma profissão. Só que tá uma coisa tão banal, já virou tamanha chacota de pessoas assim que não agreguem nada na vida das pessoas. Falar assim, eu sou influencer, sou blogueira. Então acaba que quando você tem algo para agregar, não tô me colocando num patamar diferente, não sou melhor do que ninguém. Mas virou uma mesmice tão grande que às vezes eu fico chateada quando alguém fala assim, a influenciadora Camila Simeone. Perto dessas outras pessoas que não agregam nada à vida dos outros. Com toda a sua experiência, principalmente como empresária, né? Olhando para trás, tudo que você vem construindo. E também voltado para o digital, tá? Talvez pessoas que estejam aí hoje no escuro, esperando uma luz, né? Igual o sonho que você teve lá. Pode ser que a pessoa vai dormir, vai acordar amanhã de uma outra forma, ouvindo o que você tem para nos dizer aqui hoje. Qual dica você dá para quem quer começar a empreender, para quem quer começar a trabalhar, ou até mesmo vir para o mundo digital? Qual que eu considero aquela expressão sua de senhora? Na verdade, Glauber,
eu acompanho diariamente no meu Instagram, no meu direct, pessoas pedindo dicas de como se tornar um influenciador, uma blogueira, como pode fazer, o que deve ser feito para montar uma lojinha no Instagram e vender, empreender. Então, mediante a tantas dúvidas e tanta vontade de ajudar essas pessoas, eu vou criar a escola de influenciadores. Eu vou criar uma escola. E vou tentar formar essas pessoas com o know-how que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com a sabedoria que eu tenho, com os macetes que eu tenho. Então, Com a equipe que você tem hoje em dia. com a equipe que eu né? tenho. Então, a única forma de você conseguir ajudar alguém é quando você tem testemunho vivo. Não adianta você falar assim, eu tenho 20 mil seguidores, eu vou te ensinar a ser blogueiro. Eu, com a minha ótica, com a minha visão, vou entrar no seu Instagram com 20 mil seguidores, eu falo assim, não, você não pode ensinar ninguém. Justamente. Nem você aprendeu. Então, 90% das mensagens que eu recebo são de pessoas querendo empreender usando o Instagram, usando o digital para isso. Eu não tenho tempo para ficar todos os dias respondendo uma por uma e ensinando isso. Então eu resolvi criar essa escola de influenciadores, onde eu consiga angariar várias pessoas, ajudar várias pessoas ao mesmo tempo. Com algo que deu certo. Com algo que deu certo para mim. Justamente. E não tem chance nenhuma disso acabar. Muito pelo contrário, só vai melhorar. Só dar um recado pro pessoal que tá aqui. Estamos ao vivo no Instagram, no meu Instagram, só que lá tem um tempo limite de 1 hora. Então vai encerrar no Instagram, eu não vou abrir outra live no Instagram. Então todo mundo que estiver ao vivo aí no Instagram, corre lá para o YouTube, tá? Que é o canal oficial do podcast, do Pod Paiva. Então gostaria que todo mundo que estivesse aí, quando encerrar aqui, não pense que acabou. Pode ir correndo para o YouTube, nós vamos continuar isso aqui lá no YouTube, esse bate-papo aqui, né? Super empreendedor. É isso que é bom, não é um bate-papo, né, Camila? Apesar da nossa amizade, que se fosse para eu e a Camila ficar falando aqui da nossa vida, de besteiras, de loucuras no passado, isso aqui ia durar umas 6, 7 horas. Não tem tempo, né, Camila? Não tem a gente tempo. compartilha. Não tem um dia, gente. Vou contar uma história pra vocês aqui. Não tem um dia, em 365 dias no ano, não tem um dia que eu fico sem conversar com a Camila. Não tem um E é dia. assunto assim, de tudo Aleatório, quanto é aleatório. E tem um aleatório. detalhe. Eu tenho 2 números de telefone. Às vezes a gente tá conversando no meu profissional, no meu pessoal. E no Instagram. E no Instagram E no por direct, Instagram. né? Então, assim, e não é nada forçado, é aquele bate-papo ali, compartilha, ri, aquele momento de descontração, né, Camila? Que nem sempre eu tô ali pra falar com você da sua vida profissional e nem jurídica. E nem também aquela vida formal, pessoal. A gente bate um papo de maneira, assim, aleatória, sem forçar nada, né? Então, quem tiver aí, corre pro YouTube lá, que aqui vai vir também uma pergunta agora, a gente tava falando aí, sobre essa questão do digital, do virtual, tá? A gente sabe que você também consegue monetizar as suas redes sociais para ampliar o seu patrimônio, né? Então, gostaria que você falasse quais são os benefícios, tá, que existe na rede social e os riscos, os malefícios também da rede virtual. Você que já passou por muita coisa e soube o quê? Administrar aqueles males também que existem na rede social. Na verdade, os males que existem na rede social é só um. São os haters. Da mesma forma que a rede social te coloca lá em cima, ela também te derruba. O que a gente tem que ter é muita maturidade, muito pé no chão, porque tem pessoas que elas se iludem muito quando você consegue chegar num patamar diferente na rede social. E o que a gente falou no meio da nossa conversa, a questão da humildade. É de você conseguir se manter uma pessoa humilde quando está todo mundo te aplaudindo. Porque a arrogância prevalece, a soberba prevalece. Devo tudo que eu sou hoje também à esfera digital. E devo também muita ruindade que eu ainda carrego no meu coração ao mercado digital também. Teve muito problema no digital. Muito problema, tenho até hoje, só que eu tenho uma equipe de advogados maravilhosa. Ainda bem. Inclusive, mandar um abraço aí pro meu amigo Dr. S. Quaresma, né? Que as pessoas acham assim, pelo fato dos dois serem criminalistas, a Camila ter, né, os dois como patronos aí. Sabe que existe uma rivalidade Não. entre os dois? Nunca existiu, né, Camila? Inclusive, eu sempre estou elogiando o S. Quaresma, porque não tem como não elogiar ele, tanto aquela pessoa que ele é no social, né? E também profissional. O Quaresma é um mestre do direito a nível nacional. Não né? existe comparação. Não existe na esfera criminal um advogado melhor que ele. Justamente. Eu estou de frente com o meu advogado também criminal. Isso. Eu não posso nunca, e nem você, eu tenho certeza disso, pela sua humildade, pela sua consciência, comparar o que você já viveu com o que o Quaresma já viveu. É uma coisa infinitamente Justamente.
maior, absurda, o grau de inteligência dele, né, o ano, a quantidade de tempo que ele Até tem experiência, quem não na sabe, advocacia. né, o Quaresma já foi policial civil, né? Chegou a fundar o sindicato aqui da Polícia Civil. Então, o que eu tenho de vida hoje, 35 anos, é que... Ele tem de profissão. advocacia, né? Tem de profissão. E assim, é um mestre, um amigo, porque a gente é amigo, a gente conversa muito, e eu tenho ele como referência na advocacia. Não ele, mas como vários outros, eu né, falo cara? que todos os advogados têm que bater continência pro Quaresma. Não tem cabimento o que aquele homem é na advocacia, não. Não tem. Então, por que a Camila tem esse tanto de advogado? Primeiro, porque é muito melhor. Muito melhor. É advogado trabalhista, é advogado Sim. criminal, é advogado da área civil, é muita coisa, envolve muita coisa. Só que em todas elas a gente sai vencido, né? Só teve um processo que eu perdi. Foi um trabalhista. O resto, só vitória. Mas se eu vier a perder alguns, amém. O que eu falei? A gente tem que saber ganhar e principalmente saber perder. E depois que perder, levantar e continuar. Exatamente. Né? Às vezes a gente ajoelha. Né? Ficar ajoelhado é uma coisa, né? Até para outras coisas que você deve fazer mas também deitar, ajoelhada. A gente não deita, deitar, não. Deitar não, né? Mas, então, Camila, hoje em dia o que você vê de mais prejudicial na internet pode, sim, acabar com a vida de uma pessoa, igual a gente vê aí, né? Ter pessoas com milhares de seguidores verificados, igual você teve a sua conta também, né? Derrubada. O que você vê de mais prejudicial que a internet pode fazer com uma pessoa? Exatamente o que eu falei, o bullying. O bullying. A gente tem vários exemplos aí de adolescentes que suicidam, Glauber. Por coisa que escrevem num comentário. A pessoa não tem um psicológico tão forte para aguentar tanta porrada, para aguentar tanta perseguição. Então as pessoas têm que saber. É lógico, eu já fui uma pessoa que, infelizmente, agiu dessa forma. Mas a gente vai vivendo e vai mudando, vai amadurecendo. Eu já persegui pessoas, por mais que tenham me feito algo, eu também persegui. E a gente tem que reconhecer isso. Sabe o que eu vejo também, Camilo, que eu fico muito preocupado com isso, igual eu perdi um amigo, que era amigo em comum nosso, é que às vezes as pessoas têm que saber enxergar também e diferenciar o que é uma vida virtual e o que é uma vida real. Principalmente referente à teoria da aparência. Porque tem muitas pessoas que vivem uma realidade que não é a delas. E talvez, até essas pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje, pensam assim, a minha vida tá ruim, a minha vida é uma merda, porque a vida do outro é só alegria. Mas não quer dizer que a vida do outro é só alegria. O que ele posta, o que ele vive ali é só alegria. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, o que chama hoje em dia de teoria da aparência. Eu costumo falar que às vezes as pessoas que acham que a grama do vizinho é mais verdinha, às vezes é de plástico. Por isso que ela é mais verde. Às vezes aquilo ali que você está enxergando não é de verdade. Então as pessoas têm que conseguir entender que nem todo mundo que está na internet é de verdade. Nem tudo aquilo ali que você está enxergando é a realidade das coisas. As pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Justamente. Ah, Camila, sua vida é perfeita? Não, mas para que eu vou ficar postando o que chora, não é perfeito? Você não tem dia triste. Não. Né? Por quê? Porque eu não apareço chorando? Porque eu não apareço triste? Não vou aparecer porque eu quero que as pessoas saibam e que elas aprendam que independente de você ter os seus momentos ruins, os seus momentos tristes, você tem que aparecer eu percebi isso, Camila, que a gente, igual eu falei, a gente conversa 365 dias no dia, no ano, todos os dias. Sempre quando eu te dou um bom dia, uma boa tarde, como você tá? Estou ótimo, Estou ótima. É sempre assim. Meu mundo pode estar caindo. Estou ótima. Eu já apresentei várias vezes de ver você triste, mas você não queria mostrar nem pra mim, que sou seu amigo, seu irmão, seu advogado, você tava triste, como você diz, Glauber, eu tô triste, mas eu tô feliz, tá? Isso é uma autodefesa minha. Já percebi Durante todos os momentos da minha vida, tudo que eu passei eu tive que resolver sozinha. Se eu estava triste, era eu no meu quarto sozinha. Se eu estava feliz, era eu no meu quarto sozinha. Então eu aprendi a resolver tudo sozinha. Eu raramente peço um favor para alguém. Eu vou resolver sozinha. E eu consigo resolver. Então, como eu não podia nem mostrar para os outros que eu estava triste, que eu estava feliz, eu sigo assim até hoje. Às vezes é difícil, muito. Às vezes você quer um colo? Quero. Mas nem pedir colo eu sei. E também não quero, não. Meu colo me basta. O colo de Jesus é o colo mais lindo que existe. Ele vai entender as minhas dores, ele não vai julgar as minhas atitudes, ele só vai me escutar. Só me escutar. E eu te acompanho muito em delegacia, né? E também em audiências, essas coisas assim. Às vezes as pessoas ficam imaginando que é você praticando alguma coisa. Mas, por incrível que pareça... É sempre eu me defendendo. É sempre você como vítima. Né? Então, assim... conta um pouco pra gente como que é essa realidade sua, porque você tem, às vezes, tanto que proteger você, e quando mexe com a sua família também, quando já teve caso de mexer até com seu filho, que te deixa pior ainda, né? Quando mexe com o João, por exemplo. Como que é essa vida? Como você sente
quando existe uma ofensa e, mais que ofensa, um crime virtual contra você ou alguém da sua família, Camila? Na verdade, eu sou uma pessoa que já está extremamente calejada com esse tipo de atitude. Nada mais me assusta, nada mais me comove. Eu já estou acostumada a lidar com as pessoas querendo me prejudicar. Eu já estou acostumada a ir para a delegacia, tanto é que eu já vou brincando, look delegacia. Raramente eu brigo porque fizeram alguma coisa comigo, mas se mexer com os que eu amo. Eu posso ter te conhecido hoje. Se eu gostar de você, acabou. Eu vou comprar todas as suas dores, todas as suas brigas. Eu tô com você nas tretas que você arrumar. Ninguém fala mal de você. Então, eu sou assim. Por quê? Porque eu tenho poucas pessoas que são assim comigo. E quem me acompanha, você que é meu advogado, as pessoas que têm amizade comigo, minha família, sabe que em todos os meus BOs eu estou me defendendo. Nunca sou eu caçando alguma coisa com alguém. Nunca sou eu processando alguém. Pessoa física, né? Processei o gigante. Então eu já acostumei com isso. Ah, Camila, é bom viver assim? Não, não é bom não. Mas para mim não faz diferença, não. Eu já acostumei. Quando tá tudo normal, eu falo assim, uai, o que tá acontecendo? Ninguém vai arrumar uma treta comigo, não? Aí eu até estranho. Quando tá tudo muito na paz, uai, por que o capeta não tá tentando me incomodar em alguma coisa? E isso tem sido mais de forma física ou virtual? Virtual. Hoje em dia, virtual, né? Físico, aumentou demais, né, cara? Físico ninguém mexe comigo, Ninguém não. mexe, né? Te vê na Quem rua, é doido? vira a cara, finge que não vê. Já sabe que eu sou doido, eu não bato bem da cabeça, não tomo remédio pra ficar medicada. Eu passo por cima. Fiz com a Alessandra outro dia, né? Aí você já viu o que cara deu, filmando né? a bunda Aí dela você lá, viu o né? que deu. Agora, no digital é fácil, do lado do celular, do computador, qualquer um late, filho. E as pessoas imaginam que a internet é terra sem lei, né? Terra Esse sem que é o lei, não problema, é. né? Eles fazem Não é. achando que não vai ter consequência, mas depois a consequência Não vem. é. Né? Você faz algo para prevenir, para que você não tenha um ataque, por exemplo, de hater, de fake, de crimes contra você? Existe assim, uma prevenção sua? Não estou falando de advocacia, mas uma prevenção sua. Nenhuma. Não tem como a gente se prevenir de terceiros. Principalmente no digital. A pessoa criou um fake, foi lá, comentou, disseminou ódio, ou uma fofoca, ou uma inverdade. Não tem como a gente se proteger disso. E depois acontece, qual que é a dica que você dá? Contrate um advogado, faz um BO, faz um headzinho depois, entra com um processo E resolve, e né? resolve. É isso mesmo. Esse negócio de ficar batendo boca, de querer fazer Bater justiça boca. com a própria mão. Aqui, tem uma frase também que eu uso que é: não existe polêmica ruim. Você só deve bater boca com algo que vai te trazer algum fruto, algum lucro. Seja ele números no Instagram, visualização, porque isso tudo converte. Só que você tem que segurar, tem que bater no peito e manter aquilo ali. Quer bater boca? Você tem que ser mais forte com o outro lado lá que quer bater boca também. Então você já viu aí, todo mundo que eu bati boca pediu pinico. Justamente. Pediu pinico, eu também, depois que eu entro na briga, eu não arredo o pé, não. E teve uns que nem quiseram ir adiante, né? Nem E os que quiseram. foram, arrependeram a maioria. Ah, é porque a Camila é fodona? Obviamente que não. Tem Todo dia, assessoria por trás também, né? todo dia sai um mais doido que eu sei de casa. Justamente. E você sempre vai ter um dia que você vai achar que você não vai encontrar com esse doido, você encontra. Igual quando as pessoas mexem comigo e falam, eu sou mais doido que ela. Não, não é. Pra mim não dá nada. Não dá nada. Nós vamos até o dia que você não quiser mais, o que vier pra mim é lucro. E o que você fala comigo sempre, né, Camila? Depois que as pessoas... Depois que você ingressa uma ação, a frase que eu não esqueço é o seguinte: não tem acordo. Não tem acordo. Eu falo isso com todos os meus advogados, eu não faço Não acordo. faço acordo. Entrou com a ação, me processou, Pode não ser tem trabalhista, acordo. pode ser civil, pode ser criminal, Não pode tem ser o que for. Não tem acordo. acordo. Não Porque tem acordo. já que quis, provocou, estamos aqui perante o juiz. Inclusive, então eu queria mandar um beijo pro doutor Júnior. Júnior, excelente que advogado. é o meu advogado Civil. civil, trabalhista Franquias, também, é. cuida das minhas franquias. Foi advogado que entrou com essa ação contra o Facebook, agora a gente tem que falar Meta. Meta, Né? é. Meta. Ele acha que nessa questão do Facebook, eles vão tentar fazer um acordo. Eu falei, não faço acordo. Justamente. Não tem acordo. Pode demorar 10 anos para eu receber esses milhões. Não tem problema. Não tô Eu não precisando. estou passando fome, eu não estou Exato. precisando, minha vida segue normal. Né? Não tem acordo. Poderia ter reativado minha conta em setembro de 2021, quando a justiça determinou a primeira vez. Sob pena de multa diária, né? Não reativaram, agora segura Preferiu a bronca. pagar a multa. Preferiu pagar a multa. Só que agora vai vir a pancada. Agora não tem acordo. Agora a titia tá Não tem milionária acordo. de verdade. Né? Vocês não têm coragem de processar nem o Zezinho da padaria, eu processei o Facebook. Justamente. Pronto. Mas é isso. Nós estamos chegando ao fim. Vamos manter uma padronização aqui de tempo, né? Então não vamos estender demais. E pedir o pessoal que está em casa, nos assistindo, para fazer inscrição, tá bom? Fazer inscrição no YouTube. O pessoal que tá no Instagram também. Fazer inscrição no YouTube, que nós vamos ter muito papo aqui bom no Podpah. Porque às vezes assim, ó, pessoas
exemplo da Camila. É claro que melhor do que ela tá difícil, por isso que ela é a Que primeira. honra, obrigada. Né? Por isso que ela é a primeira. Mas será o mesmo nível. Vou conquistar, não é fácil? Conquistei. Conquistou. Então agora Tem eu que vou manter caminhar pra esse manter. padrão aqui, a audiência, excelentes convidados, que vai o quê? Mudar a sua vida. O que eu pretendo fazer com isso aqui é justamente isso. É mudar a vida. É um meio que nós encontramos de interagir mais com as pessoas. Eu fico feliz porque, além, né, de ser minha amiga, minha irmã, minha cliente, eu aprendo com ela cada dia mais. Inclusive, ela postou lá algo que ela ia fazer, que é a prova social. Eu falei, eu sou prova viva disso, né? Eu agradeço muito, Camila, você ter vindo aqui hoje. E, além disso, agradeço a pessoa que você é na minha vida. Mesmo lá atrás, quando muitas pessoas me criticavam, você falava assim, não, gente, vocês não conhecem o Glauber pessoalmente. Pode ser que o Glauber tenha feito isso bêbado, ele bebeu, né? Hoje em dia eu não bebo mais. Eu tomo uma taça de vinho, um shotzinho de um licor 43, alguma coisa assim. Mas beber, pra perder o sentido igual fazer no passado, vocês nunca mais vão ver o Glauber assim. Tá? Eu e a Camila, a gente vai em show, a gente canta, juntamente com o marido dela, pessoa que eu gosto muito também, com a mãe dela, dentro da casa dela, com a Camila. Eu tenho carinho, respeito, admiração por ela e confiança. Da mesma forma que ela tem comigo. A Camila pode deixar o carro dela comigo, ela pode deixar o cartão de crédito dela comigo, ela pode deixar uma procuração assinada comigo sem especificar os poderes, que eu jamais vou trair a Camila. Eu falo com a Camila, você é o tipo da cliente que eu defendo você até na China, se você estiver lá. Né? Então, assim, muito obrigado por ser a pessoa que você é e mais obrigado ainda por ter estreado esse Pô de Paiva e ter vindo aqui nessa noite de terça-feira. Lembrando que serão todas as terças-feiras o nosso Pô de Paiva no mesmo horário, entre 19 e 19h30. Pode ser que tenha algum atraso, né? Porque fazer ao vivo é mais difícil, mas é esse horário. Então te espero aqui na próxima terça com um convidado também que será Zanoni Júnior, um advogado, referência na advocacia criminal. Pretendo trazer, inclusive, depois o Toés Quaresma aqui também, que é amigo e é a referência na advocacia. Muito obrigado, Camila. Tamo junto. Pô de Paiva. Obrigada eu pela honra, que esse seja um ciclo imensamente abençoado na sua vida, que você colha muitos frutos, que você consiga realmente ajudar várias pessoas, porque como você falou, a gente pode estar aqui falando de vários outros assuntos, mas nada mais bacana do que você conseguir agregar algo na vida das pessoas. Exatamente. Que Deus te abençoe absurdamente, grandemente, e que você precisar de mim, eu estou às ordens. Muito obrigado. Sempre conte comigo também. Até Valeu. mais. Tamo junto.